Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um Baldincast. Maria Eduarda aqui como host. Hoje, com dois convidados especiais aqui, doutor Yandra, doutor Jonathan. Vou abrir para vocês se apresentarem. O debate vai ser sobre a jovem advocacia e os desafios no início dela. Doutor Yandra, se apresente para a nossa audiência. Boa tarde, como a Eduarda bem adiantou, meu nome é Yandra Fraga, eu sou advogada há 4 anos, prestes aí a não mais ser classificada como jovem advogada, e trabalho atualmente no VNC Advocacia na parte do direito privado. Doutor Jonathan. Olá, meu nome é Jonatas, sou especialista em direito imobiliário e direito de nulidade civil, regido pelo Código de Direito Canônico. Tenho meu escritório, estou na advocacia há 5 anos. Disse que eu já não sou mais jovem advogado. Levei esse susto quando fui pagar a anuidade, hein? Mas é uma satisfação estar aqui. Tenho a grande felicidade de ter bebido do conhecimento e da água, da Baldwin. Foi essa escola que me impulsionou para que a gente pudesse desenvolver esse empreendedorismo dentro da advocacia. Gosto muito dessa parte de empreendedorismo e agradeço ao professor Helder que me abriu as portas e a mentalidade, oxigenou o cérebro para que então pudesse enxergar a advocacia de uma forma diferente. Então, como a gente já adiantou aqui, vamos falar um pouco aí sobre esse início da jovem advocacia, né? O início da carreira do advogado. Então, eu sou uma militante da jovem advocacia, conheci a André dessas trincheiras. Sim. E é sempre uma pauta que eu trago. Quem já assistiu outros episódios aqui comigo, eu sempre trago a jovem advocacia. Então, tava bem ansiosa para gravar esse episódio, inclusive. E aí, vamos lá. No início da carreira da gente, a gente tem várias decisões, né? A gente tá aqui com uma pessoa que optou por abrir seu próprio escritório, enquanto o Yandra já vem dentro de um escritório profissional mais consolidado, né? O que influenciou essa decisão de vocês, assim, a pergunta para os dois, essa decisão de vocês no início da carreira, assim? Vou deixar primeiro para as mulheres. Primeiras damas. Pode começar assim. Então, eu costumo dizer que a minha vida profissional, ela começou lá atrás, lá na graduação. Então, eu sempre procurei trilhar a graduação, buscando entender o que realmente faria, digamos assim, meu coração palpitar, o que é que me daria a vontade de fazer todo dia. E como é uma fase que a gente tá ali para aprender, a gente tá ali para realmente experimentar de tudo e ver o que a gente gosta mais. Isso eu consegui através dos estágios. Então, logo nas férias do primeiro período para o segundo, ainda nem tinha muito conhecimento de direito material mesmo, mas busquei começar a estagiar. Comecei na Sergás, depois passei quase 2 anos, que teve uma importância muito grande sobre a forma como me relacionar com outras pessoas, trabalhar numa equipe grande, numa sociedade de economia mista, lidando com vários setores, setor de licitação, de gestão, contratos, TI, enfim. Então, eu reconheço a importância desse início para mim. Depois, no TRT, na Secretaria de Recursos de Revista, e depois no VNC Advocacia, que foi lá pelo 6º período. Então, ali eu soube que eu realmente queria advogar e não trilhar o caminho do concurso, e a partir daí descobri qual seria a minha forma de advocacia, se eu começaria sozinha ou se eu começaria dentro de um escritório já consolidado. Então, para mim foi importante avaliar a minha situação pessoal. Eu acho que é uma escolha totalmente particular. Tantos fatores internos nossos mesmo como externos. Para mim, pesou o fato de que eu não tinha e não tenho ainda um espaço físico que eu pudesse abrir um escritório só meu. E, naturalmente, também não tinha uma carteira de clientes. Eu comecei do zero mesmo. Eu acho que boa parte da gente, tirando um e outro que tem ali alguma facilidade que possa encurtar o caminho, eu também comecei do zero. Não tenho família na área do direito, então sempre eu por mim costumo dizer. Então não tinha cliente, e a gente sabe que as coisas não surgem do nada. Cliente não cai do céu, não brota do chão, e isso é uma coisa que a gente tem que pesar. Não era uma opção para mim não receber nada no início. Tem gente que pode e tudo bem também, mas não era uma opção para mim. Eu precisava, a gente costuma dizer, fazer o que você gosta é ótimo, é importante, mas dinheiro também é importante, e no início era para mim. Então, além disso, eu também comecei, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, na pandemia. Eu me formei numa sexta-feira. Advogadas pandêmicas, eu faço parte dessa classe. Eu me formei numa sexta-feira, na terça-feira fechou tudo.
Que excelente Imagine forma de começar. É, que difícil. recepção. Deus, obrigado pela força. Doutor Jonathan, você. Veja, eu sempre tive vontade pela advocacia. Na verdade, sempre quando os professores começam, né, perguntam, quem quer ser juiz? Quem quer ser advogado? Minha vontade era sempre ser advogado e simpatizo muito com a sala de aula, apesar de não estar dentro da sala de aula. Mas o meu caminho na universidade não foi um caminho de estágios. Por quê? Porque era um período que eu tinha que, assim, trabalhar para eu poder pagar a faculdade. Então, era aquela questão. E aí foi me apresentado o mundo das vendas como corretor de imóveis. Então, não vou mentir, né? Teve oportunidades que eu tive que sair da aula porque eu tinha que vender, né? E assim me fascinou. Mas foi quando teve na oportunidade as vendas da imobiliária que eu fazia parte da incorporadora tinha fechado um período temporário as portas, eu disse, não, eu tenho que me dedicar agora para a OAB. Né? E vem aquele desafio de poder estudar, enfim, mas deu certo. Mas de tudo isso, o que me ajudou, eu vejo, na advocacia, foi as vendas. Dessa questão de network, de conhecimento, de conseguir a confiabilidade das pessoas dizer, não, realmente vale a pena entregar uma causa a ele. Então isso me ajudou. Só que, a priori, eu não tinha vontade de montar um escritório solo. Eu tinha vontade de estar com outros escritórios. Bati nas portas do escritório de Itabaiana, não me abriram as portas, vim para Aracaju. E aí eu tinha, né, agradeço ao pessoal que me deu essa oportunidade, eu tinha um salário e consegui uma porcentagem do que eu trouxesse. E logo no primeiro mês eu já consegui dobrar, ou seja, eu Sim. consegui trazer. Depois de um período saí, tive algumas sociedades, não deram certo e foi quando eu comecei a questão do próprio escritório. E é um desafio até hoje, né, para nós como advogados, né, não temos essa estabilidade que se diz, mas assim, é muito prazeroso. Para mim, cada vez que fecha um contrato, de verdade, a gente vai ao êxtase, né? Tá tudo certo, vamos lá. É bem interessante, porque eu realmente sou um meio termo entre vocês dois. A gente tava conversando aqui um pouquinho antes de começar o episódio sobre isso, e eu acho que eu sou um meio termo. De fato, eu também venho das vendas, minha origem eu trabalhei no shopping como vendedora. Agradeço todos os dias a oportunidade que tive, porque, assim, desenvolvi habilidades ali de Sim, comunicação persuasão, e também de convivência de ambientes, que você falou de quando você trabalhou no Que é muito CRH e tudo importante. mais. E estagiei logo no começo da faculdade. Foi quando eu abri mão do shopping, fui lá para o estágio. Enfim, esse meio termo foi bem, bem importante para mim, esse começo. E eu continuo trabalhando em escritórios, já não mais naquele que estagiei, ou seja, já me trouxe outras oportunidades, mas também atuo de forma autônoma com parcerias. Então, eu acho que é realmente esse meio termo, Meio né? termo. E assim como para mim tiveram várias dificuldades, imagino também que para vocês. Eu vou perguntar quais foram, assim, os principais desafios que vocês enfrentaram nesse início da advocacia. Mas antes de vocês responderem, eu vou abrir aqui um minutinho para falar com o pessoal e agradecer aos nossos patrocinadores, ao pessoal que faz o Baldcast acontecer. Então, é o pessoal da iPhone Barato Aju, o nome dispensa comentários. SVN, assessoria de investimentos, na pessoa de Wilden Júnior. O Wilden já teve aqui um episódio, vale a pena para todo mundo, inclusive já deixo aqui a dica para vocês, é um episódio sobre gestão financeira, muito legal mesmo. E a Jet Sales, também já tivemos aqui um episódio com o Arthur Verona da Jet Sales. Vai sair em breve outro episódio também com o pessoal da Jet Sales e tenho certeza que valerá a pena. Muito obrigada a vocês que fazem o balde acontecer. Voltando, estava aqui perguntando para vocês os desafios do início da carreira, né? Tanto para a Yandra no processo de seleção e numa integração mesmo com a equipe, porque a gente sabe que trabalhar em grupo é difícil, e enfim. E para Dr. Jonathan, o desafio de abrir meu próprio escritório e agora. Então, assim, fica essa pergunta. Quem começa agora? Veja, eu acho que é o medo que todos os advogados têm. Eu tive esse medo no dia da colação de grau. E eu olhei assim, no final, eu disse, e agora? Porque é você com você mesmo. Quando nós estamos na faculdade, não, tem um professor, né? Vou tirar aquela dúvida, a gente se sente amparado. Depois é jogado ao mundo, vai. E eu acho que a grande dificuldade não sei se eu poderia falar isso, mas vou falar. Eu acho que é a verdade. Nossas universidades, Fique à muitas vontade. vezes, não preparam os alunos para o dia a dia do mercado. A verdade é que não Sim, é prepara. verdade. Totalmente diferente. Eu quis ser carinhoso. Mas assim, totalmente diferente, né?
Eu gosto muito de fazer inventário. Então, o primeiro inventário para mim foi um parto, né? Aquela questão assim. Mas o que me ajudou, na verdade, é o sentimento que eu tenho assim. Eu não tenho dificuldade de pedir ajuda, de estabelecer parcerias. Então, foi essa ajuda e essas parcerias que motivou. Eu acho que a dificuldade é assim. Pintam uma coisa para os alunos na universidade, né? O mundo fantástico de Bob, mas na realidade é totalmente diferente. Eu mesmo, se um dia tivesse a oportunidade de conversar com o reitor e fosse assim, não, vamos agora montar, né, uma grade, teria muitas coisas de diferente e algumas disciplinas eu tiraria, porque não adianta de nada, Não acrescenta. não acrescenta. A verdade é que, inclusive, o objetivo da Baldwin é suprir essa lacuna, né? Com A certeza. gente vem aqui pra falar de gestão, porque a gente aprende, inclusive, dessa decisão aqui que a gente tá comentando, é algo que a gente não aprende a decidir, é algo que a gente não aprende a gerir. Então, a gente vem pra cobrir essa lacuna. E você, Andra, quais foram esses desafios, assim, do início, da integração? Eu também senti muito essa dificuldade. Eu me formei na UFES, então, além de tudo, também não tem aquela visão mercadológica. Tem outras vantagens, mas também não tem aquela visão mercadológica. Então, eu procurei suprir essa falta que eu sentia da prática, buscando os estágios. Alguns pontos que você falou, eu acho que eu já vejo como vantagem de ter começado em um escritório grande, que é a questão da rede de apoio. Você Sim. não vai estar ali sozinho. E você lida com todo tipo de cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, processos mais delicados, processos mais simples, mais estratégicos. Então, ali, querendo ou não, eu tenho uma série de amigos mais experientes que estão ali comigo o dia todo e estão ali para auxiliar, para suprir algo que eu não saiba fazer tão bem. Afinal, tá todo mundo ali No mesmo barco, aprendendo. né? Em contrapartida, um desafio também você precisa de alguma forma se destacar. Ali você tem uma série de outros colegas, além de se ajudar, você precisa se destacar. Então a gente precisa realmente ser proativo e além do básico, porque para fazer o básico, muita gente faz. Se você está ali, digamos, no escritório consolidado, é porque realmente você é bom e você faz diferença de alguma forma. Então você ter caminhos para buscar isso e realmente conseguir se destacar é uma dificuldade. E carregar a responsabilidade de você estar levando consigo clientes grandes de um escritório renomado. Perfeito, acho que as colocações, assim, elas se complementam. Já adiantou, inclusive, a minha próxima pergunta, que seriam as vantagens de ter seu próprio escritório, as vantagens de ter, de estar em um escritório consolidado. Como a gente já falou aqui, mais ou menos, as vantagens de estar em um escritório consolidado, vou direcionar ao Dr. Jonatas. Quais seriam as vantagens que você enxerga de seguir sozinho, assim, carreira solo? Veja, a grande vantagem é que é um desafio consigo mesmo, né? A cada amanhecer é um amanhecer assim, para você buscar fazer algo de diferente, buscar fazer algo de melhor. E eu sempre tive um medo. Pode ser até audacioso isso, mas eu tive medo, eu tenho medo de morrer e não entrar pra história, né? Bem, Ó, né? Mas eu tenho esse medo, assim, de não construir um legado. Então, eu nunca quis ser um mais ou menos, ou então ao básico. Não, eu quis ser o melhor. Por isso que logo no início, assim, da advocacia, eu busquei o professor Helder para entender, porque quando começou a balde, né, essa situação toda, eu tô fazendo mexendo, depois Helder manda aí o cupom de O desconto. cupom de desconto. Mas assim, mas realmente me abriu as portas para entender como fazer uma gestão, né? E lá eu conheci, por exemplo, a Luísa Assis, que é uma das mentoras hoje do meu escritório, que ela me abriu porta para o Eric, que hoje eu sei a minha hora. Então, assim, não faço mais aquela questão. Peraí, eu fiz um processo, será que eu ganhei ou perdi dinheiro? Então, tenho isso cronometrado hoje. Lógico que a nossa intenção sempre é crescer, mas no sentido assim de consolidação de nome na cidade de Itabaiana, pelo menos na questão de nulidade matrimonial e direito imobiliário, nosso nome vem sendo consolidado. Eu já sinto hoje assim, quando falo seu nome, é um nome leve, é um nome tranquilo da advocacia. Então, assim, fico feliz por isso. Perfeito. E, Andra, como foi o seu processo seletivo dentro do escritório? E como foi para você alcançar o cargo que você hoje ocupa? então, como eu acabei adiantando também, a minha transição de estagiária para advogada acabou sendo algo meio natural. Eu acho que eu mencionei que o VNC foi o meu último estágio.
Então, eu entrei ali no 6º período. Na época, a seleção de estágio tinha sido entrevista, ele analisou umas peças que eu tinha feito no último estágio, Dr. Márcio Conrado, que foi com quem eu comecei lá O no Tomásio já teve escritório. aqui também um Foi. episódio sobre sustentação Mestre, oral, não, interessantíssimo. Verdade, assisti. Dispensa comentários, né, doutor Márcio? Então, tenho essa sorte É um dos de modelos para advocacia. ter esse mentor, assim, no dia a dia. Onde eu estava mesmo, eu estava falando sobre o processo seletivo. Exato. Isso. E a transição. Então, eu acabei entrando lá no escritório ainda no 6º período. O que aconteceu com o tempo é que minha responsabilidade, ela foi aumentando. Como eu falei, também tive essa sorte dos mentores que eu tive lá no escritório. Então, eles souberam me conduzir para isso. À medida que eu ia avançando, chegando ali no 9º período. Olhe, você já passou pela prova da OAB, a gente vai te dar aqui a publicação, quem vai saber o que vai fazer com o processo é você. Depois a gente dá uma olhada e tchau. No início não era assim, dizia, ó, você vai chegar aqui, vai fazer uma apelação. Aí depois era um se vire. E também foi importante para mim. Que eu lembro que no início, meu Deus, quando eu cheguei no escritório, aquele ritmo acelerado, eu tinha saído de outra realidade, eu pensei, não sei se isso é para mim. E eu ficava me comparando muito. Meu Deus, quanto tempo será que ele demora para fazer uma contestação? Será que é 1 hora que se faz? Será que eu tô demorando muito? Aí no final de semana já dava aquela agonia. Isso foi evoluindo. Então, para mim, acabou sendo algo muito natural. Eu passei de estagiária para advogada dentro de um mesmo escritório. Não mudou só, eu costumo dizer que não mudou só a vestimenta, eu não saí só de uma sapatilha para um salto, digamos. Realmente a responsabilidade veio junto. Eu passei a assinar a peça, aquele processo é meu, o trato com o cliente é meu, a responsabilidade é minha. O ônus e o bônus é meu. Então, particularmente, foi algo meio natural e que já veio de antes. Eu não passei para um processo seletivo de advogada, uma contrapartida. Ao mesmo tempo que o escritório abriu portas para mim, e aqui é importante dizer que para você tomar a decisão de estar em um escritório grande, é claro que você precisa fazer uma reflexão sobre a possibilidade de crescimento. A partir do momento que aquele lugar não estiver mais acrescentando a você, tudo bem. E o seu trabalho, obviamente, também precisa acrescentar ao escritório. Então, foi esse match que demos. Eu tenho um colega que ele diz o seguinte: sempre busque sentar à mesa com as pessoas que sabem mais do que você. Quando você já estiver na mesa e tiver o mesmo nível, procure outras mesas. Eu acho que é bem esse sentido, né? Acho que é bem E por aí. assim, só queria fazer um adendo, porque ela falou um assunto interessante. Aí eu sempre me comparava. Talvez hoje, né, um dos grandes problemas da advocacia hoje é que fica preso ao Instagram. Comparação. Essas são as comparações. E não é assim. Lógico, a vida da advocacia não é uma vida fácil. Mas não adianta você ficar se comparando, porque assim, eu acho que Deus dá e contempla a inteligência para todos. Mas tem o seu querer, tem a sua forma de agir, E qual cada um tem uma estratégia que você vai realidade, né? fazer, e cada um tem uma realidade, né? A realidade dela foi uma diferente. Já pensou se no momento, né, que ela chegasse assim, não, isso aqui não é para mim. Talvez perdesse a oportunidade, inclusive, de estar aqui hoje e de estar representando o escritório dela, né? Então, assim, eu acho que é isso. Acho que Deus dá a oportunidade a cada um e cabe a cada um abraçar, né? Uma curiosidade aqui. Se vocês pudessem mudar alguma coisa, a gente não pode voltar pro passado, mas se vocês pudessem mudar alguma coisa lá no início da carreira de vocês, até pra deixar como dica pra quem tá nesse início, o que é que vocês mudariam? Talvez eu mudaria lá de trás também. Eu sou assim, eu sou metódica e gosto de planejar. Então, realmente, na graduação, eu já pensei como eu faria ali. Mas talvez eu teria pensado mais no network e numa rede de relações lá atrás. E nossos pais cansam de dizer isso, né? A gente só vai escutar os pais quando A gente já só é aprende tarde. depois. Não, e tem uma coisa, eu sou louco pra ser professor de universidade. E eu queria pegar a turma de primeiro período. Porque se eu pegasse a turma de primeiro período, eu ia chegar assim, bater na real. Quem aqui quer ser juiz? Quem aqui quer ser promotor? Então, meu filho, seu único caminho é meter a cara no estudo. Ah, quem quer ser advogado? Olha, pare com essa idiotice, me desculpe, de querer só ficar atrás dos livros. Não, meu filho, advogado tem que ter network, tem que ter uma vida junção de social, coisas. Exato. tem que ter essa junção social. E aí, aqui a gente chega Desculpe num pelo tema... termo idiotice. Não tem problema, não. Acredito que todo mundo que escuta nosso podcast
Já é maior de idade. Mas vamos lá. Eu acho que aqui a gente chega numa questão muito interessante sobre planejamento de carreira, né? Sobre as duas, que na verdade o que você falou e o que o Dr. Jordan falou, passam aí pelo planejamento de carreira, que muitas vezes a gente só vai enxergar lá na frente, quando deveria ter enxergado lá atrás, talvez lá no primeiro período. Dr. Jonathan, para você, o que é que você mudaria ali no seu início de carreira? Veja, o que eu faria era de contratar uma mentoria logo pro início. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Aonde é que você quer chegar? Porque se você não sabe onde é que você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, eu Perfeito. queria ter tido essa mentoria, de ter conversado, a abertura que eu converso muito mais hoje com os colegas advogados para entender sobre gestão. Por exemplo, há 3 semanas atrás eu estava com a doutora Lucy Grace. Sentei e disse, eu preciso que você me diga algumas coisas que eu preciso aprimorar na minha gestão. E ela realmente sentou, né? Já sentei, já conversei com Alexandre Alves, que também é uma referência lá em Itabaiana, da mesma forma, Lucas Cardinale, da mesma forma, Helder, da mesma forma, para a gente poder entender, né? O que é que a gente precisa melhorar. Então, eu queria ter feito isso lá no início. Você me abriu aqui algo que eu realmente quero falar, né? Que é a questão da vaidade, né? Eu acho que, às vezes, quando a gente se forma, a gente não tem noção muito dessa vaidade que o advogado, ele... Não vou dizer que ele tem por natureza, mas que é ensinado a ter, né? É Sim. algo ali que é propagado e velado. E que quando você aprende, e graças a Deus eu aprendi isso logo no início, quando você aprende que essa vaidade, ela muito mais lhe atrapalha do Sim. que lhe ajuda, você desmonta, né? A Baldwin, ela tem essa ideia realmente de fazer esse networking. A gente está aqui para falar para outros advogados, né? Ou que, por menos que não seja por menos que não seja advogado, são estudantes que estão ali buscando a advocacia, né? No mínimo. Então, assim, a gente buscar outros colegas que já estão a mais na frente ali na experiência não é nenhum demérito. É justamente o contrário. É uma soma, É a troca de conhecimento. Exatamente, é acrescentar. Para nossa profissão é essencial você saber se relacionar, você conhecer pessoas. Eu acho que uma das maiores dicas que a gente pode dar aqui é não se isolar. Seja no meu caso, num escritório grande, ou no caso, mais ainda, Eu acho que essa talvez, dica é universal, no né? escritório Sim. dele. Tanto que estou aqui hoje porque eu lembro que conheci Duda, eu já sabia quem era assim, mas conheci Duda Maria Eduarda, gente. Sou eu, Duda. Carinhosamente Duda, Não, para mim. não adianta, é Duda. Conheci Duda numa reunião debatendo pauta sobre a jovem advocacia. E Duda me chamou a atenção, porque ela pediu a palavra, ela sabia muito bem se portar, ela falava muito bem e defendia muito bem o que ela estava tratando ali. Dali em diante, toda a ocasião que tinha, eu falava, não, e Duda de Itabaiana. Chamei, inclusive, Amo para essa questão conferência. de Itabaiana. E eu De não sou de Itabaiana. Itabaiana. O mais curioso é que eu só moro em Itabaiana há 2 anos, mas hoje em dia eu sou Mas mais Vamos Vamos conseguir itabaianense. pra você um título de cidadão itabaianense. Eu quero. Já vou Duda providenciar de aqui. Itabaiana. Atenção, Eu amigos quero, eu quero, eu vereadores. quero. E Mas é verdade. é uma troca. Na conferência da Jovem Advocacia, eu lembrei de Duda, eu disse, não, essa mesa aqui seria interessante trazer Duda, que além de jovem advogada, é desenvolta, é do interior, ao mesmo tempo ela me chamou aqui também, e as coisas vão se fazendo assim. Você vai Exato. conhecendo gente, as portas vão se abrindo e naturalmente as coisas vão acontecendo. E Dr. Jonathan também, assim, ele fez parte da Bound, mas eu conheço ele não foi através da Bound, né? Foi através do networking de escritórios. Ou seja, de fato, acho que esse não se isole talvez seja um dos mais importantes E conhecimentos eu que a gente vejo como pode ponto repassar. essencial, sabe? Eu acho tão estranho, né, doutora? A gente às vezes vai pra uma audiência, aí tem um colega lá, né, com a cara de jamanta, às vezes É pra uma gente. postura Gente, uma bem postura toda fechada. fechada. Pelo amor de Deus, vamos, né? E não Então, tem assim, coisa não- melhor, assim, eu acho, do que você chegar numa audiência e você ter um colega que você diga, doutor, você por aqui. Ou então até mesmo Beleza. até mesmo a proposta de um acordo pode surgir. Isso, Não, doutor, vamos viabiliza. fazer isso aqui, né? Então, assim, Porque a gente já se lógico conhece, que já tem tratou. o entrave, né? Facilita tudo. Que as trincheiras do judiciário
demanda. Mas assim, se torna um ambiente mais harmônico, né? Mais em paz. Eu gosto muito quando Isso tenho volta colegas. para o que eu mencionei da universidade, porque com o passar do tempo, você senta aqui numa mesa de audiência com seu colega do outro lado, o seu colega é o delegado, é o juiz, você vai precisar dele, e às vezes teve alguma picuinha ali na universidade que você não tem noção, não tem dimensão do quanto era. Que poderia ter sido evitada. Isso. Não, recentemente teve uma situação que eu liguei pra o fórum, aí a colega que estudou comigo tava com uma assessora. Na hora, a grande Acontece felicidade, né? Ela, Jonatas, a Jamile. Ó, já falei o nome. Ô, Jamile, você tá mais bonita hoje. De Minha filha, verdade. veja isso aí aqui pra mim, por favor. Você Por pode favor. me ajeita. Me ajeita aí. Então já é um ambiente, se torna um ambiente diferente. Com certeza. Voltando aqui, puxando, porque a gente. Eu A digo, gente quando a gente conversa começa a demais. conversar, vai direto. Vou pedir para Dr. Jonathan comentar pra gente, assim, como seria lidar com a captação, como você lidou, na verdade, com a captação de clientes no início da advocacia. Eu acho que essa é uma das maiores dores ali do advogado de início de carreira. Pra onde é que a gente vai, né? Então, como foi isso pra você? Pra mim foi um pouco dolorido porque eu vinha da corretagem. Então a corretagem você expõe, né? De Sim. forma clara, né? Os valores, né? Na corretagem, na advocacia, perdão. Embora ainda seja corretor, mas na advocacia é diferente. Na advocacia você tem que passar as informações. Então, para mim, o que é que eu fiz? Eu busquei sempre utilizar as redes sociais ao meu favor. E também tem uma coisa, sempre me coloquei e me vesti pronto para que as pessoas me identificassem como advogado, né? Por exemplo, hoje estava um calor absurdo, mas eu estava com meu blazer, estava com um terno completo. Por quê? Eu preciso que as pessoas me vejam como advogado. E às vezes eu não estou, né, com a roupa adequada como advogado, como exige a formalidade, mas as pessoas já identificam. Ei, você é advogado, né? Então, assim, pela postura. Então, são essas coisas que permitiu isso. Além de conversar com as pessoas, né? De buscar sempre esse network nas rodas de conversa, de buscar estar atualizado, inteirado sobre os assuntos. Isso me ajudou. E também a questão de buscar ser simpático com as pessoas. Isso, assim, sem forçar, né? Mas chega em um cartório, cumprimentar as pessoas, se identifica, né? As pessoas dizem assim, como é seu nome, né? Aí eu, Jonathan, seu advogado, né? Ou então, às vezes, as pessoas dizem, onde é o seu escritório? Eu disse, primeiro no seu coração. Aí depois eu dou a localização, assim, pra brincar mesmo com as pessoas, deixar de forma Sim. descontraída. Porque a gente, às vezes, vê as pessoas, vêm pra gente com tanta formalidade, não, doutor, Um não sei o entrave. quê, né? Não, vamos... Tem esse jeito Ou meio seja, todo mundo peculiar. precisa saber que você é Que eu sou advogado. advogado, E, Andra, mudando pra você um pouco a pergunta, porque, assim, eu entendo que a captação também valha, mas querendo ou não, você já entra em um ambiente onde já tem uma captação pelo próprio nome ali do local. Então, quais foram as habilidades que você acha, assim, que foram essenciais pra você se destacar num ambiente de alta competitividade? Porque, apesar de ser um escritório grande, e, na verdade, apesar não, justamente por ser um escritório grande, existe um volume de estágio, e assim, você se destacou lá pra permanecer lá até hoje, né? E hoje é uma das caras do escritório, eu pelo menos enxergo dessa forma. Então, quais são essas habilidades, assim, essas habilidades que você acha essenciais? Ou estratégias também, pode ser. Sim, eu acho que a palavra-chave, assim, que logo surge à minha mente é proatividade. Proatividade, voltando ao que eu já disse aqui, você precisa ir além do básico. Para fazer o básico, tem muito. Hoje em dia, tem até aquele dado, né, que o Brasil tem mais universidades de direito do que o mundo inteiro. Isso até assusta. Mas se você fizer o seu trabalho ali com ética, com dedicação, você consegue se destacar. E a palavra que eu acabei de dizer aqui também, além de proatividade, ética. Principalmente num Sim, com escritório certeza. grande assim. Como eu falei que você lida com todos os tipos de cliente. Você precisa saber se portar. Você precisa saber que você está carregando um nome de peso ali. Então, você trabalhar com ética e você se mostrar para as pessoas como uma pessoa de confiança. Que eles podem contar ali uma pessoa que você não vai expor o que não deve ser exposto, que ele pode confiar em você, a causa mais delicada que tiver, ele pode entregar em suas mãos que vai dar tudo certo. Então, proatividade e ética eu acho que são palavras-chave. Perfeito. Agora eu vou direcionar ao Dr. Jonathan, fazendo também aqui o jabá da Valde.
Olha só. Você participou do treinamento da gente, né? Do Legal Administration, acho que é assim que fala, tô certa. E como é que o treinamento te ajudou, o Legal Administration, ajudou na estruturação do seu escritório hoje? Então, realmente, ele ajudou na estruturação mesmo, né? De pensar assim, de enxergar a advocacia nesse lado empreendedor, de gestor, né? Então, desde do cheiro que o cliente vai sentir quando vem para o escritório, do café, né? De ter esses pequenos cuidados, até mesmo da gestão de processos, né? E ele me ajudou porque lá eu tive a oportunidade, e reforço aqui, de, por exemplo, conhecer a Luísa, né? Que se tornou a mentora do escritório, e outros e tantos outros professores que depois a gente começa a trocar, né, as mensagens pelo Instagram, e depois, inclusive, até mesmo no pessoal, né? Que acrescentou nesse sentido, assim, de ser aquele braço, de ser aquele apoio. Então, me senti muito abraçado pela Baldi nesse sentido. E quando eu fiz, era uma turma bem reduzida. Eu acho que era só eu e mais duas pessoas. Então, foi muito bom, porque não é uma aula assim, esse é o É conteúdo, mas praticamente uma troca, mentoria, né? é uma Específica. mentoria, e assim, a troca mesmo de experiência. Como é aí o escritório? Então, muitas vezes fazia a pergunta que o professor parava e dizia, não, poxa, é um caso interessante e diferente, né? Porque, por exemplo, a gente às vezes traz coisas do mercado de Itabaiana, né? Assim, tem algumas É específico. particularidades específicas. E aí até os professores dizem, não, bacana. Então aí você dá para fazer dessa forma. Essa forma é a melhor, é a ideal. Então me ajudou bastante. Sou muito grato. Você podia trazer pra gente um exemplo prático de algo que você aprendeu no treinamento e aplicou ali diretamente no seu dia a dia? Valdomiro, professor Valdomiro, amei as aulas de Valdomiro, que ele faz parte da EOS, né? Então, por exemplo, uma coisa que ele disse claramente, por que eu colocar o tapete do meu escritório a minha marca? As pessoas vão estar pisando na minha marca. Então, assim, tudo ele fazia refletir, né? Sim. Por exemplo, você tem a xícara. Ah, tá aqui a xícara, né? Mas por que não colocar ser o ponto de diferencial, de colocar a marca no fundo do copo? Ser Porque depois que a intencional. pessoa, né? Sempre tinha Sim. essa questão, boa palavra, é intencionalidade mesmo, né? De alcançar as pessoas, né? A Luísa veio na questão da gestão, né? De dividir as tarefas, né? Com o Trello, né? Ela hoje eu uso muito o Trello para designar as funções, as tarefas. Então, assim, e de pensar mesmo na advocacia a médio e longo prazo. Então, é uma coisa assim que foi um diferencial. Eu gostei Em bastante. todos os setores, O né? André, o André na questão de realmente estabelecer processos. Olha, a turma boa do curso da Baldwin. Sou grato. E, Andra, mesmo em um grande escritório, a gente sabe que a gente precisa estar sempre ali em treinamento, sempre em desenvolvimento mesmo. Quais são os treinamentos ou cursos que você, assim, acha que foram essenciais para você e que você indicaria aí para quem tá começando? Eu acho que é um assunto muito importante também quando a gente traz para a Jovem Advocacia. Com É certeza. como minha mãe também disse, que ela fala, você tá com todo o gás agora, dê tudo que você tem de si agora. Você tá no início e faz todo sentido. Se você perceber, você saiu ali da Tô universidade. apaixonado pela sua mãe. Eu acho que ela é uma grande mentora. Eu acho, Trouxe próximo boas programa, vamos dicas, trazer né? ela pra Apaixonado cá. pela Eu acho que vamos trazer ela pra cá. Não sei qual é o nome Verdade. da senhora, mas vamos trazer ela pra cá. Mas já emendar ali a faculdade com outros cursos. Então, uma pós-graduação, cursos específicos e práticos para a área que você está pensando ali em consolidar. Também um pouquinho do que a gente acabou adiantando antes de começar a gravação. De que a gente tem muito essa pressa de qual a área específica que eu vou seguir. A gente precisa ter em mente, ter os pés no chão, de que no início da advocacia você não tem como se dar ao luxo de escolher um nicho tão específico e seguir só naquilo. Então, cursos práticos no que você está pensando ali em fazer e principalmente na época que a gente está vivenciando, de informações. Muitas informações e informações rápidas. Então, a gente precisa ter um conhecimento multidisciplinar, que vai além do direito material, como ele bem adiantou, gestão, oratória, boa comunicação, você criar relações, tudo isso para que a gente possa facilitar, digamos assim, o caminho para uma advocacia sustentável a longo prazo e efetiva. Eu acho assim que a questão do nicho você trouxe aqui,
até fugindo um pouco do roteiro, mas a questão do nicho eu acho que é essencial, porque às vezes a gente quer escolher um nicho, mas o nicho ele escolhe também, Sim. né? E o meio lhe diz muito. Vou até fazer uma pergunta, doutor Jonathan. Como você, porque foi uma das primeiras coisas que você disse, que você trabalha com direito canônico, não é tão comum, né? Não é comum. Como você visualizou como um nicho? Isso há 2 anos atrás, né? Jovem Então, veja, advocacia. então não foi logo de imediato. De imediato eu busquei o quê? Eu vou pro direito Uma coisa mais tributário, simples. né? Não. Um negócio sofisticado. Acho que todo advogado, início de carreira, olha pra Sonha Itabaiana com e faz direito assim, tributário. direito tributário. Né? Inclusive, cheguei até a dar aulas de cursinho de OAB para direito tributário. Mas, assim, depois, eu sempre, de fato, eu pedi a Deus que me mostrasse um nicho que eu pudesse me sentir realizado, porque a busca, eu acho, de todos nós como advogados, né? E aí, eu lembro que Helder chegou uma vez e disse na faculdade, olha, não se preocupe com isso, porque as demandas é que vai selecionar seu nicho. Mas o direito canônico, ele surgiu porque eu vi uma amiga que estava na fila da comunhão e antes ela não poderia comungar, porque ela tinha passado por um casamento. E ela conseguiu a nulidade. Eu pensei assim, disse, rapaz, é um ramo bom. Porque, primeiro, vou estar proporcionando às pessoas estar de corpo e alma realmente entregue à igreja na questão da dignidade, enfim, porque as pessoas que não comungam muitas vezes se sentem dignas de estar ali. Então, vou estar somando com o reino de Deus, né? E segundo, as pessoas que vão fazer isso vão ter condições de pagar, né? Então, eu atrelei isso aí. E aí foi quando eu conversei com um padre, que é juiz do tribunal, e ele me apresentou como funciona todo o processo. E daí então eu tive a felicidade depois de conhecer o padre Pedro, que também é advogado, excelente advogado na parte de direito de trânsito. E aí ele me apresentou a estrutura do tribunal e eu disse, olha, eu preciso de uma mentoria. Aí ele disse, eu não tenho tempo. Eu disse, então eu preciso de uma pós. Aí ele disse, você tem que ir lá pro Rio de Janeiro. Eu disse, eu não tenho como, meu filho. Acabei de casar. Se eu disser, mulher, eu vou pro Rio de Janeiro, alguma coisa vai ter. E aí foi onde ele disse. Aí eu disse, me coloque dentro do seminário. Aí ele parou assim, ele disse, você tem coragem de ir? Eu disse, tá. Diga lá ao reitor que nem vou usar o banheiro pra não dar gasto. Chego, passo pra aula e pronto, depois vou embora. Aí ele disse, não, vou conversar. Aí eu passei pela parte de processo do direito canônico, na questão matrimonial. E agora eu concluí a parte do sacramento mesmo, do matrimônio, entendendo as razões de nulidade. Então foi isso que Ou me seja, viu motivou. ali na oportunidade do dia a dia É. aquele direito, aquele nicho e E se o direito especializou. imobiliário veio da Da questão da própria corretagem, né? Que hoje estou retomando também essa corretagem porque eu via que muitas vezes eu perdi a oportunidade. Por exemplo, Perfeito. estou fechando agora recentemente o inventário. Eu estou fechando o inventário, a pessoa vai fechar o inventário aí. Jonas, estou pensando em uns imóveis. Ô, rapaz, vamos aqui. Junta, junta. Vamos juntar. São É, oportunidades, né? Vai sendo Fiquei sabendo levado. aqui agora que já estamos atingindo o nosso tempo, só pra você ver como a Um conversa absurdo um vai. negócio desse. Quero mais tempo, por favor, viu, Ricardo? Mais tempo. Então, já pra gente ir se encaminhando aqui pro final, quais conselhos vocês dariam para aquele jovem advogado que está prestes a entrar no mercado e ainda não decidiu se vai abrir seu próprio escritório ou se, na verdade, aqui eu acho que esse conselho não é nem para um jovem advogado, talvez seja ali também para quem está em vias de se formar, oitavo, nono período, talvez. Se não decidiu se vai tentar abrir seu próprio escritório e seguir a advocacia ali em carreira solo, talvez começando em uma equipe, ou ingressar em algum lugar já estabelecido. Bater na porta lá de um lugar maior e falar, olha, eu quero uma oportunidade aqui e acho que tenho a contribuir. Então, como eu falei aqui, eu acho que essa é uma escolha realmente muito particular. Então, é você se planejar, você colocar os pés no chão e saber qual é a sua realidade
e quais são as suas necessidades. Você realmente tem a bagagem para abrir um escritório sozinho? Para bater no peito e dizer, esse processo aqui eu vou dar conta do início ao fim. Eu não vou fazer feio, eu não vou jogar no lixo o direito do meu cliente. Você realmente tem essa bagagem para isso? Você tem condições financeiras de abrir um local físico ou você consegue lidar com o fato de não ter um espaço físico para isso? Qual é a área que você quer seguir? Então, tem uma série de motivações, assim, particulares mesmo e fatores externos. Como eu falei, a condição financeira e a dica, assim, recapitulando o que a gente falou aqui, é você ter paciência, saber que independente do caminho, se você começar do zero, não vai ser fácil. Você ser jovem advogado, você tá ali na lida, o umbigo no balcão, não é fácil. Então, você ter paciência, resiliência, fazer o seu e saber não desistir. Não desistir que uma hora vai dar certo. E se relacionar, principalmente se relacionar. Eu diria o seguinte, eu particularmente, eu senti falta, doutora, de não ter tido a oportunidade de estágio. Eu buscaria um estágio, né? Acho que Então, essa Com você que está nesse certeza. período, busca um estágio. Ah, eu tenho o sonho de ser delegado. Então, meu irmão, vá para dentro da delegacia, para ver se é isso mesmo que você quer. Ah, eu quero ser advogado. Vá para dentro de um escritório, né, consolidado, que tenha uma boa equipe, porque é uma questão nossa. Hoje eu tenho muito cuidado com quem eu converso. Porque tem pessoas que chegam só pra criticar a advocacia. Eu digo, meu irmão, se você tá achando ruim, saia da advocacia. Entendeu? Não venha. Porque assim, e selecionar as pessoas com quem você conversa. Agora, o estágio eu vejo como Essencial. essencial pra pessoa. No meu caso, eu tive a oportunidade de passar por escritórios, né, antes. Depois de formado. Então, isso foi bom também, porque você aprende a lidar do dia a processo, não vê que é aquele conto de fadas. Tem a realidade. Pra fechar, Já? já, infelizmente. Passou Tá rápido. chegando a nossa hora. Diga aí, a gente poderia ficar aqui conversando umas 2 horas. Quais as tendências que vocês enxergam na advocacia, assim, nos próximos anos, que os novos profissionais devem ficar atentos? E aí, tendência, você pode falar tanto para captação, tecnológico, atualização, tudo. Fica à vontade. Eu acho que assim, o que tá em alta mesmo e é inevitável, vamos falar que é o direito digital e marketing jurídico. Sim. Não aquele, eu pelo menos, não me agrada muito aquele marketing jurídico vazio, que a gente vê muito por aí, de postar alguns A vídeos. lei, Eu acho ninguém que quer já saber lei, cansou. né? É verdade. Eu acho que já É um cansou um desafio. pouco isso. Mas vai desde. É inevitável você não estar nas redes hoje em dia, mas você está nas redes, você se posicionar como advogado e como um bom advogado. Eu acho que é isso, por aí. Eu vejo para escritório, né? A inteligência artificial, ela tá chegando, né? Automação, né? Né? Também. Então, assim, mais nada substitui, no meu ponto de vista, a humanização. Porque eu acho que tem a necessidade dos profissionais se conhecerem a si mesmo para então poder saber assim o que quer, como quer trabalhar e também tratar bem as outras pessoas. Porque as pessoas vão chegar ali e vão contar suas histórias, né? Suas vidas e tudo isso exige essa relação, né? Mas a inteligência artificial, eu acredito que ela vem somar, né, com o nosso trabalho. É aquele momento que a gente está ali, a gente e a tela do computador e que pode facilitar e otimizar o nosso tempo, né? Porque eu acho que o advogado ele deve priorizar por isso, né? De ter um tempo com a família, de ter um tempo social. Não é só a vida de processos de escritório. Não sei se a doutora já teve isso, né? A gente já teve raiva, não, no final de semana. Quem Como é que nunca? tá meu processo? Por isso que às vezes eu não... Apesar, eu não gosto muito de pegar processo de família. De família, assim... Porque geralmente você tá meio descontraído, aí vem a pessoa... como é que tá meu processo? Aí Gente, lembra. pelo amor de Deus, hoje não, por hoje não. E com essa reflexão aqui, fechamos. Vou agradecer demais vocês dois por terem aceitado o convite, por esse papo. Acho que dá para fazer um parte 2, com certeza. Estamos à disposição. Tinha certeza que ia dar certo essa junção. Muito obrigada. Querem dar tchau, pessoal? Eu que agradeço pelo convite. Gostei muito de estar aqui com vocês. Eu acho que a conversa fluiu. Dr. Jonathan, que acabei de conhecer hoje, já criamos aqui uma relação e Tô conheço apaixonado pela sua mãe. Eu quero conhecer a sua mãe. Isabela. Doutora Isabela, aquele abraço. Vamos tomar um café depois, né? Pra senhora passar esses ensinamentos também pra gente, né? Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistirem mais um episódio.
Se inscrevam no canal, ativa o sininho. Tem mais alguma coisa? Acho que falei tudo, né? Curta, compartilha, deixa o like. E é isso, comenta, muito e obrigada. comenta. Comenta aí, ó.